Você gostaria que houvesse um vilão tão forte quanto o Superman e até mesmo capaz de derrotá-lo? Pois é isso que acontece nesse filme. Mas será que esse vilão acabará se dando bem? Assista até o final e descubra. Em uma noite que parecia ser uma noite comum, um jovem levava sua namorada para passear. Enquanto eles estavam em um carro observando a cidade, de repente, uma estrela cadente surgiu no céu. O jovem fez um pedido dizendo que gostaria de passar o resto da vida ao lado de sua amada namorada, mas percebemos que a jovem estava com uma cara diferente. Ela então percebeu que aquilo não podia se tratar de uma estrela cadente, afinal, estava aumentando de tamanho e se aproximando cada vez mais rápido do planeta. Além disso, essa estrela cadente fez curva e foi em direção a eles, destruindo seu carro e tirando a vida dos dois jovens. Logo depois vemos o rastro de destruição que ficou e percebemos que realmente não se tratava de uma estrela cadente, e sim o Adão Negro. Ele acabou de tirar a vida de pessoas inocentes como se não fosse nada e está de volta à Terra procurando por alguma coisa. No dia seguinte, o planeta acorda como se nada tivesse acontecido e o filme nos leva até uma vizinhança muito pobre. Dentro de um dos apartamentos, o despertador tocava e um jovem chamado Billy Batson estava acordando. Ele é um jovem muito pobre que vive nesse apartamento e já de cara percebemos que não é muito forte. Ele nem ao menos consegue fazer uma barra. Depois desse pequeno exercício, o jovem escolhe uma roupa, mas não é muito difícil, pois ele não tem muita variedade. Na hora do café da manhã, ele percebe que os cereais acabaram e o pão já estava estragado. O jovem Billy terá de comer chips de batata, mas primeiro ele alimenta seus amiguinhos, esses 3 ratos. Como hoje é um dia diferente e Billy irá tomar café da manhã em outro lugar, ele decide dar todas as batatas para eles. O jovem então sai correndo todo animado de seu apartamento e dá bom dia para sua vizinha que estava já trabalhando em plenas escadas do edifício. Do lado de fora do prédio, ele continua correndo, mas percebe que um morador de rua estava sendo perturbado por 3 jovens que não podiam deixá-lo em paz e queriam tomar todo o seu dinheiro. Billy não podia deixar esse tipo de coisa passar desapercebida e teve que se aproximar para tentar salvar o morador de rua. Ele gritou com os jovens para deixá-lo em paz e um deles se aproximou. Parecia que ele realmente tinha conseguido ajudar esse homem, mas na verdade o jovem o acertou com um golpe em alta velocidade, derrubando o jovem Billy no chão. Ele só queria fazer o bem. Assim que os jovens do mal vão embora, o morador de rua se aproxima para ajudá-lo. Ele não queria que Billy tivesse se metido em encrencas por causa dele, mas Billy diz que apenas estava tentando fazer o certo e às vezes coisas ruins acontecem com pessoas boas. O morador de rua concorda com ele e diz que hoje em dia as pessoas querem coisas boas acontecendo em suas vidas, mas sempre esperam que outras pessoas façam essas coisas por elas. Mesmo depois de ter sido salvado por Billy, o homem ainda teve coragem de pedir um trocado para ele. Tudo que Billy tinha, entretanto, era uma espécie de passagem de metrô e foi tudo que ele pôde dar para o homem. O morador de rua então diz que na próxima vez que eles se encontrarem, irá devolver e pagará em dobro. Billy então continuou sua jornada e vemos para onde ele estava indo. Era um tipo de cafeteria para tomar o tal café da manhã que ele falou. Quem estava lá esperando por ele era o jornalista Clark Kent. Ele já havia até mesmo pedido 3 cafés da manhã completos para o jovem, pois no dia anterior eles se encontraram no mesmo local e 2 cafés da manhã não foram suficientes para matar toda a fome do Billy. Acontece que Clark está ali escrevendo uma matéria a respeito do Billy. O homem quer ajudar o Billy e todos os jovens que estejam passando pela mesma situação que ele. Assim que vê o machucado em seu rosto, Clark pergunta o que aconteceu. Billy diz que isso é o que acontece quando você tenta ser uma boa pessoa. Segundo ele, manter a boca fechada teria sido muito melhor. O jovem então continua dizendo que seus pais costumavam dizer que quando a pessoa é boa, o bem sempre irá segui-la. Por causa disso, Billy tem sempre sido uma pessoa boa desde quando seus pais foram tirados dele, desde o dia que ele foi levado para o orfanato e também por toda a sua vida até 15 minutos atrás. Só que Billy estava começando a achar que ser bom não valia a pena. Talvez ser uma pessoa boa não é a melhor coisa para ele. Clark então diz que a vida é desse jeito mesmo. Ser bom é muito difícil, mas ser uma pessoa do mal é sempre fácil. Por isso as pessoas se enganam e caem para o lado mais fácil. Do nada, o Adão Negro aparece na janela pelo lado de fora e ao bater as mãos cria uma onda de choque que destrói a parede. Será que ele foi para cima do Clark sabendo que ele é o Superman?
Superman? Na verdade não, ele estava atrás do Billy. Acontece que o jovem foi marcado pela energia do mago e o Adão Negro viajou pelo espaço para chegar até ali e encontrá-lo. Billy havia sido escolhido pelo mago para herdar seus poderes. O Adão Negro então irá tirar sua vida por causa disso. Clark tenta impedi-lo, mas o Adão Negro sem nenhum esforço o arremessa através da rua para dentro de outro prédio. O homem é extremamente poderoso. Isso, entretanto, comprou tempo suficiente para o Billy escapar. Do outro lado da rua, Clark revelava sua verdadeira identidade. Ele é o Superman. Enquanto isso, Billy corria por sua vida e o Adão Negro estava atrás dele. O homem demonstra todos os seus poderes, mesmo que em apenas uma pequena escala. Nada podia impedi-lo de ir atrás do Billy, que mesmo assim continuou correndo e aproveitou um caminhão de bombeiros que passava pela rua para tentar pegar uma carona e escapar dali. Só que escapar não seria tão fácil assim. O Adão Negro já estava à frente de seus planos e levantou o caminhão de bombeiros inteiro para tirar a vida do Billy. Ele o arremessou contra o jovem, que não tinha chances. Ele estava prestes a perder a vida, até que de repente Superman o salvou. O homem então o mandou ficar ali onde estava, enquanto ele daria um jeito no Adão Negro. Assim que o vilão apareceu, perguntou se o Superman lutava pelo mago, e o Superman respondeu que lutava por todos aqueles que não podem lutar por si mesmos. Adão Negro então parte para cima do Homem de Aço, o batendo contra uma parede, mas o Homem de Aço não deixa isso barato e começa um embate contra ele. Percebendo a extrema força do Superman, Adão Negro lança seus ataques mágicos contra ele, e eles são extremamente efetivos, lançando o Superman para uma longa distância e causando danos a ele. O Homem de Aço fica impressionado com isso, pois o Adão Negro consegue usar magia, e magia é o ponto fraco do Superman. O vilão então parte para cima do Billy mais uma vez, só que de novo, por sorte, Superman consegue salvá-lo. Nenhum dos dois sabe por que o Adão Negro está atrás do Billy, mas logo o vilão aparece atacando o Superman para destruir o jovem. Superman consegue se defender por um tempo, mas os ataques mágicos do Adão Negro dão muito dano nele. O homem coloca Billy no chão e voa para atacar o Adão Negro. Lá em cima, o vilão parabeniza Superman, pois eles são iguais em níveis de força, mas existe uma diferença crítica entre eles: a vulnerabilidade à magia. Adão Negro já percebeu o ponto fraco do Superman e irá utilizá-lo para derrotá-lo. Ele então aumenta seus ataques mágicos, mas o Superman ainda tinha um truque em suas mangas: a visão de calor. Ao utilizando, ele consegue distrair o Adão Negro por um segundo e atingi-lo com um golpe super poderoso. O vilão bateu em uma espécie de obelisco que estava próximo ao Billy. O impacto foi tão forte que esse obelisco caiu e o Billy aproveitou para fugir. Superman, que estava voando, sentiu muita dor dos ataques mágicos do Adão Negro e caiu no chão. Billy veio ver como ele estava se sentindo, mas do nada, o Adão levantou aquele obelisco inteiro com sua força extrema e o arremessou contra o Superman. Billy teve que fugir e vemos uma cena impressionante. Adão Negro atravessa esse obelisco contra o solo e empurra o Superman através de camadas de concreto para dentro dos túneis do metrô. Billy, que ainda estava tentando fugir, encontrou aquele morador de rua no caminho. O homem o parou para devolver aquela moeda que ele havia dado. Segundo o homem, agora Billy poderá pegar o metrô ao invés de correr por aí. Só que o jovem estava com pressa, pois estava quase perdendo a vida. Ele desceu para o metrô, mas o Adão Negro atravessou o teto e apareceu bem na frente dele. Sem outra escolha, Billy teve que pular nos trilhos do metrô para poder tentar escapar. Só que ele teve uma triste surpresa: o trem se aproximava em alta velocidade. O Adão Negro nem fez nada, pois estava certo de que Billy perderia sua vida por causa do trem. E vemos o que aconteceu com o pobre Billy. Ele, na verdade, foi transportado para dentro desse trem de alguma maneira. Adão Negro achou que tinha vencido, mas estava enganado. Dentro do trem, Billy percebeu que a moeda que o morador de rua deu para ele estava brilhando. Além disso, raios começaram a sair de dentro dela e imagens sobre seu passado apareceram nas janelas do trem, desde o túmulo de seus pais, passando pelo orfanato e uma família que o adotou
adotou, mas o trataram muito mal. Por causa disso, Billy passou a viver sua vida nas ruas. Do nada, enquanto ele via todas essas imagens, o trem parou. Mas percebemos que esse trem não parou em qualquer lugar. Assim que as portas se abriram, Billy percebeu que parecia um tipo de caverna. Assim que ele desceu, o trem foi embora sozinho, e enquanto caminhava, Billy chegou até um certo local. Nesse local, um mago estava sentado esperando por ele. O homem dizia que gostaria ter podido esperar até Billy se tornar um pouco mais velho, só que a ameaça já havia chegado e ele não pode mais esperar. Billy Batson terá que se transformar. O jovem fica impressionado pois esse homem sabe seu nome, e o idoso diz que sabe de muitas coisas, afinal ele é o mago Shazam. O mago então fala para Billy não se preocupar, pois o Adão Negro não pode sentir a presença dele ali. Billy então pergunta quem é esse homem. O mago Shazam então conta sua história. Adão Negro é o maior erro da vida do mago, mas ele está pronto para pagar por seus pecados agora. Milhares de anos atrás, o mago Shazam escolheu o Adão Negro para ser o protetor desse mundo. Ele deu poderes de deuses para o homem, só que Adão Negro deixou esses poderes corromperem seu coração. Por causa disso, o mago Shazam teve que bani-lo para a estrela mais longínqua dos céus, e depois passou os próximos 5.000 anos tentando não repetir aquele erro, até que chegou o momento de escolher um novo herói, e o mago escolheu o Billy. Depois de observá-lo por toda a sua vida, o mago decidiu que ele seria um excelente protetor para o mundo, e agora irá abençoá-lo com toda a coragem, força, poder e sabedoria de um deus. Billy se transformará no protetor da Terra e será conhecido como Shazam. Só que Billy diz que não pode ser protetor de ninguém, mas o mago responde que ele foi um belo protetor durante toda a sua vida. Mesmo com todas as dificuldades, ele protegeu seu próprio coração e todos que ele pôde a seu redor. O mago então continua dizendo que Billy é tudo que está no caminho entre o Adão Negro e seu reinado de tirania. Billy não quer esse destino, mas o mago diz que não há outra escolha. Ele então dá os poderes para o Billy e o manda sair dali. Ele tem um mundo para salvar. A caverna então começa a desabar em cima do mago, já que esse é seu destino. Vemos então que Billy foi transportado de volta para aquela praça onde o Adão Negro estava prestes a tirar a vida do Superman. O vilão fica impressionado ao ver que Billy ainda estava vivo e arremessa o Superman para longe como se não fosse nada. Billy então parte para cima do vilão e tenta dar golpes nele, porém o jovem não tem nenhuma força. Adão Negro o arremessa para longe e diz que o mago finalmente deu os poderes para ele, mas não o ensinou como usá-los. Desesperado pois Superman não pode mais ajudá-lo, Billy sai correndo. Adão Negro o ataca enquanto isso, e desesperado Billy pede a ajuda do mago Shazam. Quando ele fala essa palavra, se transforma em um super-herói extremamente poderoso. Com apenas um golpe, ele envia o Adão Negro voando pelos ares. O vilão então começa a arremessar diversos carros em direção ao Shazam. Ele sai correndo e descobre que tem super velocidade. Adão Negro continua o atacando até mesmo com um grande caminhão, mas rapidamente Shazam descobre que pode voar e o ataca com toda a força. O jovem está extremamente feliz, pois se tornou tão forte quanto o Superman, e tudo que precisou fazer para isso foi dizer a palavra Shazam. Nesse momento ele volta a se tornar o jovem Billy Batson e cai no oceano. Billy começa a afundar e não consegue retornar à superfície. Ele dá um último grito de Shazam antes de se afogar, e as bolhas com o oxigênio de sua palavra vagarosamente chegam até a superfície, e assim que o som ecoa pelos ares, Billy se transforma no Shazam. Essa foi por pouco. O Adão Negro rapidamente o ataca e o envia voando de volta até a Terra. O vilão então diz que não passou 5.000 anos voando através do espaço para chegar até a Terra e ser derrotado por uma criança que finge ser um super-herói. O homem então prepara seu próximo ataque e é atingido do nada pela visão de calor do Superman. Shazam fala para o Homem de Aço que é o substituto do Adão Negro, e junto do Superman ele irá lutar para derrotar o vilão. Adão Negro sai com todo o ódio de dentro da montanha onde estava para atacar o Superman, e os dois começam um embate furioso. Só que o Adão Negro tem a vantagem por causa de sua magia. Shazam então entra nessa luta, mas Adão Negro também desce o cacete nele.
nele. Superman mais uma vez volta para ajudá-lo e Shazam consegue segurar o Adão Negro por trás, permitindo que Superman acerte um golpe certeiro em sua cabeça. O vilão cai no chão, mas ainda não está derrotado. Ele encontrou uma represa e resolveu destruí-la. Seu objetivo é separar o Superman e o Shazam para derrotá-los com mais facilidade. Ele não liga se milhões de pessoas irão perder a vida por causa dessa correnteza. Superman não tem outra escolha a não ser ir atrás da água para impedi-la de chegar até a cidade. Por causa disso, Shazam teve que ficar sozinho no embate contra o Adão Negro. O vilão muito maldoso foi até a cidade e interceptou um carro para pegar uma mulher e ameaçar o Shazam. Ele diz para o herói que pessoas são fracas e não valem a pena ser salvas. Segundo o Adão Negro, pessoas são como formigas. Ele então pergunta se o Shazam sente remorso quando pisa numa formiga. Claro que não. Isso é porque Shazam é maldoso ou simplesmente porque se considera uma forma de vida superior. Adão Negro diz que é isso que o mago não entendia. Se ele tem os poderes de um deus, deve também ser tratado como um deus e todos estão abaixo dele. Adão Negro então fala para Shazam que se ele quiser realmente ser o protetor das pessoas, terá que voltar para sua forma humana e assim o Adão irá perdoá-lo. Mas Shazam sabe que se fizer isso, irá apenas perder a vida. Mas ele não tem outra escolha, pois Adão Negro está prestes a tirar a vida daquela mulher. Billy então volta à sua forma humana e o Adão Negro arremessa aquela mulher para longe para tirar sua vida. Billy não consegue se transformar no Shazam para salvá-la, pois o Adão Negro tampou sua boca no último instante. Mas de repente, ele é atingido pela visão de calor do Superman. O Homem de Aço congelou aquela onda gigantesca para salvar a cidade e por isso pôde voltar tão rápido. Depois de salvar a mulher, os dois começaram um embate, mas Superman está cansado por causa de todos os ataques mágicos que recebeu. Adão Negro ainda tem vantagem contra ele. Enquanto isso, Billy estava no chão. Ele dizia para si mesmo que bastava ser fraco e bondoso. O jovem não aguentava mais ser fraco e dizia que isso acabou. Ele então se transformou em Shazam e partiu com todo o seu ódio para cima do Adão Negro, que não teve chances contra ele, que estava dando seus golpes mais poderosos sem nenhuma pena. Depois de arremessá-lo contra o chão, Shazam o pegou pelo pescoço, pronto para tirar sua vida. Superman apareceu e disse que ele não podia fazer isso. Adão Negro já estava derrotado, mas Shazam falava que se ele não tirasse a vida desse vilão, ele continuaria ali, tirando vidas inocentes. Essa é a única maneira de ser mais forte que o Adão Negro e eliminar o problema. Mas Superman diz que não é assim que ele se tornará mais forte que o Adão Negro. Para ser mais forte que ele, Shazam tem que ser bondoso. E essas palavras tocam seu coração. Shazam deixa o Adão Negro cair. O vilão diz que essa luta ainda não acabou. Ele só iria parar no momento que perdesse a vida. De repente, alguém fala que o Adão Negro esqueceu a segunda opção, o banimento. Esse alguém era aquele morador de rua, que na verdade não era um morador de rua qualquer. Ele era um dos agentes do mago que estava disfarçado esse tempo todo. Esse tigre falante tomou conta do Billy por toda a sua vida para garantir que ele se tornaria o protetor do mundo. A criatura então diz que dessa vez o mago irá enviar o Adão Negro para uma estrela tão longe que ele demoraria 10.000 anos para voltar à Terra. Só que o Adão Negro não quer passar por isso de novo. Ele fica desesperado e diz a palavra Shazam para se destransformar. No momento que faz isso, Adão Negro envelhece 5.000 anos em um instante e perde a vida. A criatura então se despede de Shazam e do Superman. Dias depois, vemos Billy andando pelas ruas e lendo a matéria do Clark sobre ele no jornal. De repente, aqueles jovens aparecem para implicar com ele mais uma vez. Só que agora, eles não têm chance contra o Billy, pois ele é o Shazam. Obrigado por assistir. Até o próximo!